Quando a gente fala de higiene natural, não é simplesmente é uma ajuda para o bebê fazer cocô, sim, mas é muito mais do que isso, é conexão, é você perceber a necessidade do seu bebê. Imagina você tendo que fazer cocô deitado. Você tá lá deitado no colo da sua mãe, tem que fazer cocô deitado. Não é muito fisiológico que a gente fala, né? Pra gente fazer cocô, a gente fica ereto, né? A gente vai lá no banheiro, senta ereto. Fazer cocô deitado ou fazer cocô com uma fralda apertando a nossa bunda não deve ser muito agradável, né? Os idosos estão aí para reclamar, né? Eles reclamam, os idosos que ainda têm consciência, que usam fraldas, eles reclamam de usar fralda, de fazer cocô deitado, é muito ruim. O bebezinho ainda não sabe falar, mas tenha certeza que também incomoda. Pode ter certeza que a fralda incomoda, abafa. A gente sabe que as fraldas estão ligadas, muitas vezes elas podem provocar assaduras, bebezinhos que são gordinhos, que estão no calor, pode provocar assadura. Essa assadura ela pode vir acompanhada de bactérias, fungos. Sem falar em todo o processo de meio ambiente, se a gente for pensar, né? Uma fralda descartável, ela leva, sei lá, não sei quantos, 100, 200 anos para ser eliminada, né? Então tem todo um processo que aí a higiene natural ela veio resgatar esse processo natural do bebê fazer cocô e xixi. De você ajudar o seu bebê nesse processo natural. Nada mais é do que você ajudar o bebê nas suas eliminações. É só isso. Mas existe uma polêmica quando a gente fala de HN, né? E quem já estudou a fundo, ou quem começou a praticar, ou quem conversou com algum pediatra, ou com algum profissional de saúde que estuda sobre o assunto, vai ter uma polêmica sobre HN. Qual que é a polêmica da HN? Tem estudos novos, recentes, então não é uma coisa que está muito consolidada, que já tem anos e todo mundo já estudou e viu que é maravilhoso para o bebê. Não, é uma coisa mais nova, que tem estudos recentes. E muita gente fala que o processo da higiene natural você acaba antecipando as fases do bebê. Porque na HN, bebezinhos que praticam HN, a maioria deles tendem a eliminar as fraldas mais cedo. Então, às vezes a gente tem bebê de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, que já estão desfraldados, que já eliminaram as fraldas. E isso, para algumas pessoas, se torna um problema. Eles acham que é um problema você antecipar fases do bebê. Mas se você estudar de fato a HN, se você vê como é que ela funciona e você pratica ela de forma natural, como é para ser higiene natural, você vê que não existe isso, porque é um processo simplesmente de você ajudar o bebê. E se o bebê está pronto para sair das fraldas mais cedo do que aquele outro bebê que não pratica HN, eu não considero isso uma coisa precoce. Não é precoce, porque o bebê está pronto. Quando a gente fala a palavra precoce, dá a ideia de que o bebê não está pronto para isso. E não, bebê que pratica HN de forma natural, higiene natural, você vai ajudar o bebê a fazer cocô. Ele vai tomar a consciência corporal dele mais cedo do que aquele outro bebê que não elimina. Então, eu não considero isso uma coisa ruim pro bebê. Não, é um processo muito bom de autoconhecimento. O bebê vai começar a se entender realmente, a entender o processo das suas eliminações mais cedo. Isso não é precoce, tá? É só pra falar um pouquinho que existe essa polêmica aí. Vocês podem encontrar alguns profissionais falando que não é bom, que vai ser coisa, você vai provocar uma coisa precoce no seu bebê, ele vai desfraldar cedo, enfim, tá? Mas só um parêntese aqui pra vocês, quando vocês escutarem isso, vocês procurarem estudar, estudem HN, tem alguns IGs, alguns perfis aqui no Instagram, muito legais sobre higiene natural, tá? E aí vocês podem procurar, estudar e cada um tira a sua conclusão. O que eu defendo no consultório muito, né, e aqui no Instagram também, é a prática da higiene natural para os bebezinhos pequenininhos, abaixo de 4 meses. Por quê? Porque, como eu falei, para isso já tem estudos que comprovam que ajuda muito na melhora da cólica e do desconforto abdominal. Então, para esses bebezinhos pequenos, eu acho que eles se beneficiam muito. Eu tenho no consultório uma série de casos de mães que realizaram HN e de bebês que melhoraram muito as cólicas com a prática da HN. Então, eu recomendo muito que seja feito nos bebezinhos pequenos. Passou essa fase da cólica, do desconforto abdominal, se você não quiser mais praticar HN, seu bebê está eliminando na fralda tranquilamente, não está precisando da sua ajuda, ok, não tem problema nenhum, tá? Eu defendo muito essa prática da HN nos bebezinhos pequenos, porque realmente, de fato, a gente vê que melhora muito a cólica do bebê. Bom, então, como eu estava falando, é um processo de você humanizar as evacuações, nada mais do que isso, é um processo natural. Se você fica ansiosa na hora de fazer HN, porque a gente sabe que à medida que vai acontecendo o processo, que você vai se conectando com o seu bebê, você vai percebendo a hora que ele quer fazer xixi, que ele quer fazer cocô, e aí você vai lá e ajuda ele.
Para algumas mães que são ansiosas, que querem que o bebê desfralde cedo, ela vai lá e fica nervosa quando o bebê faz o cocô, faz o xixi na fralda, por exemplo. Ela quer que o bebê faça o xixi no pinico. Se você tá pensando em praticar HN desse jeito, eu já falo para você não fazer. Não pratica HN. Por quê? Porque não é isso. A higiene natural não é desfraude, não é você provocar um desfraude precoce. A higiene natural é você ajudar o bebê a fazer cocô quando ele tá mostrando, ele demonstra para você que ele precisa de ajuda. Então a ansiedade de muitos pais atrapalha esse processo realmente. Aí vem a crítica em cima da HN, né? Porque começou a ter escape, aí os pais ficam nervosos. Meu bebê parou de fazer xixi, cocô na pinico, só quer fazer na fralda, a mãe fica nervosa. Gente, é higiene natural. É você ajudar o bebê de forma natural, quando ele precisa de você. Se ele não precisa de você, tudo bem. Deixa o bebê. Tá livre, ele tá livre pra fazer o cocô dele na fralda, não tem problema nenhum, tá bom? Então, HN não é desfraude, HN não é adestramento, HN não é abandono de fraldas, HN não é dedicação exclusiva. Muita gente pensa que quando vai praticar a higiene natural, ela vai ter que ficar o dia inteiro ali focada pra saber que horas o bebê quer fazer xixi ou que horas o bebê quer fazer cocô, a mãe fica neurótica. Será que é um sinal de cocô? Será que é um sinal de xixi? Para, que não é isso, não é dedicação exclusiva, não. É simplesmente observar o bebê, se conectar com o bebê e ajudar o bebê quando você perceber que ele precisa de ajuda, tá? E não é controle esfincteriano, porque os bebezinhos não têm controle esfincteriano, eles não controlam ali o esfíncter, né? Que é o que abre para eliminar o xixi e o que fecha para deixar ele preso. O bebezinho não controla isso e a higiene natural também não quer que o bebê controle isso, tá? Bom, quais são os benefícios, então, que a gente tem em praticar a higiene natural? O primeiro benefício é, de fato, a melhora da cólica, dos desconfortos abdominais nos bebezinhos de 0 a 4 meses. Outros benefícios, conexão. As meninas que estão no curso do Sono e Rotina com Apego sempre falam muito de conexão, muito, porque eu acredito muito nessa linha, que se você se conecta com seu bebê, você consegue entender a necessidade dele, de tudo, de sono, de eliminação, de alimentação, de estímulo. Então, na higiene natural, é muito bom esse processo de conexão, você ajudar o seu bebê, ele se sente muito acolhido. Tenha certeza que se o seu bebê deu um sinal de que quer fazer cocô e você ajudou ele a fazer, ele vai se sentir feliz da vida de ter aquela necessidade dele acolhida. Então é muito bom o bebê tomar conhecimento do seu corpo, reconhecer o seu corpo, provoca bem-estar no bebê. O bebê começa a ter padrão de evacuação, padrão de eliminação. Então por que isso é bom? Porque ele para de fazer cocô na madrugada, por exemplo, que muitas vezes é uma das causas de despertares, muitas vezes são causas da mãe passar ali 20, 30 minutos, 1 hora às vezes na madrugada trocando o bebê. E quando o bebê pratica HN, esse processo ele tende a ir minimizando. O bebê que pratica HN tende a cada vez mais parar de fazer cocô na madrugada. Ele vai fazer de manhã. O intestino do bebê ele vai se tornando um reloginho. Ele vai começando a funcionar como um relógio. E além das cólicas, né, dos distúrbios funcionais, a HN também ajuda no processo de disquesia. Então, o que é a disquesia? É aquela dificuldade que o bebê tem em relaxar o esfíncter e o bebê faz força para fazer cocô, fica vermelho e quando ele consegue eliminar, o cocô é líquido, é molezinho, não é um cocô duro. Então, essa força toda que ele faz é porque ele não consegue relaxar o esfíncter. E aí, quando você coloca o bebê na posição da HN, você facilita esse relaxamento, então você melhora a disquesia do bebê, tá? Então, melhora também doença do refluxo, porque além de eliminar gases, essa posição facilita também que o bebê arrote. Então vai eliminar esse desconforto que vai fazer o bebê regurgitar mais vezes. Então ajuda na cólica, ajuda no desconforto abdominal, ajuda na disquesia, ajuda nos refluxos. Então assim, para o trato gastrointestinal, a higiene natural é sucesso, tá? Eu super recomendo.